Hello students, olá alunos, welcome to our English class, bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. My name is Camila, meu nome é Camila e na aula de hoje, acompanhem com a gente aqui na tela. Nós vamos estudar sobre cultura e preconceito a respeito de aspectos socioculturais. Nós vamos falar sobre alguns países, a cultura de alguns países falantes de língua inglesa e algumas das características dessas culturas desses países, tudo bem? Vamos começar agora por England, Inglaterra. No caso, quem nasce na Inglaterra é inglês, nós temos aqui no cantinho, em parênteses para vocês. E nós temos aqui a bandeira do país, temos um ponto turístico muito conhecido, que nesse caso aqui é o Big Ben. Continuando, o sistema de governo da Inglaterra é a monarquia, no caso um rei ou uma rainha que governam o país. E continuando, nós temos aqui na imagem para vocês o café da manhã típico inglês, que no caso aqui ele é bem pesado, diferente do que nós conhecemos. Geralmente nós temos frituras, né, no caso como ovos fritos, torradas, feijões, geralmente esse feijão é enlatado e também o café. Próximo slide nós vamos acompanhar a diferença de algumas bandeiras que as pessoas geralmente confundem muito. No caso aqui nós vamos falar em relação ao United Kingdom, que é o Reino Unido, tudo bem? A Inglaterra possui essa bandeira aqui que eu estou circulando para vocês. A junção dela com a Escócia é que vai dar a bandeira da Grã-Bretanha, no caso, a junção dessas duas bandeiras. Com a entrada da Irlanda do Norte nesse bloco, nós temos aqui o Reino Unido. Então, essa é a bandeira do Reino Unido, que é a união de vários países, tudo bem? Então, para vocês não confundirem a bandeira da Inglaterra, né? Nós temos aqui ela, muito simples, né? Por sinal, porém, a junção delas é que vai dar a bandeira do Reino Unido. Geograficamente falando, nós temos aqui uma parte do mapa da Europa em que vocês vão observar. A Inglaterra, ela ocupa somente essa parte do território na Europa. E aqui a Grã-Bretanha seria a união da Inglaterra com mais esses dois países, né? No caso aqui é a Escócia e o país de Gales. Já o Reino Unido, ele vai incluir também a Irlanda do Norte. Então, no caso, o Reino Unido, ele abrange todos esses países aqui, né, em relação à Europa. Continuando, nós vamos falar agora sobre outro país muito conhecido também, com certeza vocês aí de casa já devem ter ouvido, que é o United States of America, no caso, os Estados Unidos da América. Quem nasce nos Estados Unidos, né, é conhecido como American ou americano ou norte-americano também. Eles são conhecidos como muito patriotas, pessoas que têm muito orgulho da sua nação. O beisebol foi um esporte que praticamente nasceu nos Estados Unidos, também é muito conhecido por lá. Nós temos também uma franquia chamada McDonald's, geralmente ela está presente em muitas partes do mundo. E o país também possui uma cantora muito famosa chamada Beyoncé. O Canadá é o próximo país. Canadá, quem nasce no Canadá é canadense, no caso aqui nós temos Canadian. E o país, ele é muito conhecido pela produção de mel. O Canadá, ele produz, em relação ao mundo todo, ele tem uma quantidade muito grande de produção de mel. Isso reflete na bandeira deles. Vocês podem observar que nós temos aqui, né, o desenho de uma das folhas da principal árvore, que é a árvore de bordo, que produz mel no país. Vocês podem perceber aqui a semelhança pela imagem ao lado. E nós também temos o rock,
que é um esporte muito conhecido lá. Geralmente ele é praticado no gelo. E aqui embaixo, para vocês observarem, uma refeição, né, utilizando o mel que eles produzem e que eles também consomem muito, consomem bastante, que no caso são as panquecas. Continuando, Irlanda é o nosso próximo país, Ireland. Quem nasce na Irlanda é Irish, irlandês. E é um país muito conhecido por suas lendas, né? Nós temos aqui uma das primeiras, no caso aqui eles acreditam muito na sorte, principalmente com aquela lenda de que existe um pote de ouro no final do arco-íris. E quem vai achar, quem vai ajudar você a encontrar esse pote de ouro é um duende. No caso, eles acreditam muito nessa questão, né? E ele está vestido de verde exatamente por isso, por conta da corzinha do trevo de 4 folhas, que é verde. Eles também são um país que geralmente é conhecido por muitas bebidas, eles bebem bastante, então isso acaba incluindo a questão da outra lenda que é a das portas pintadas. Geralmente, no caso eles falam, né, que as portas são pintadas uma de cada cor. Por quê? Com essa bebedeira, geralmente as pessoas chegam mais embriagadas em casa, é um pouco mais difícil deles encontrarem a própria residência. Então, se a porta estiver pintada de uma cor específica, eles vão encontrar a casa com mais facilidade. Então, esse no caso é os comentários em relação à Irlanda. South Africa, África do Sul. Quem nasce na África do Sul é South African ou sul-africano, tudo bem? É também conhecido pela sua diversidade, principalmente de animais, zoológicos. Pessoas do mundo inteiro vão conhecer a cultura da África e nós também temos algumas curiosidades. Acompanhe aqui comigo. Nós temos o mascote da Copa de 2010, no caso a Copa de 2010 foi na África do Sul, e nós temos o Zakumi, que foi o mascote. A África do Sul possui 3 capitais principais: Pretória, que é a capital administrativa do país, Cape Town, que é a capital legislativa, e Bloemfontein, que é a capital judicial. Tudo bem? Índia é o próximo país, também possui a língua inglesa como idioma oficial. O primeiro lugar que nós temos a falar em relação à Índia é o Taj Mahal, que levou 20 anos para ser construído e é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno, tudo bem? A Índia também é conhecida pela sua diversidade cultural, as mulheres geralmente dançam bastante, nós temos aqui a presença de acessórios, roupas bem diferenciadas também, isso faz parte da cultura deles. E uma outra curiosidade é que geralmente os indianos acreditam em vários deuses, diferente dos cristãos que geralmente acreditam em apenas um. Eles, no caso, têm vários deuses e eles têm as crenças, né, em relação a cada um deles. Nós temos a New Zealand, que é a Nova Zelândia. Quem nasce na Nova Zelândia é New Zealander, neozelandês. Nós temos aqui a bandeira do país. E o país em si, ele é muito conhecido também por ser cenário do filme Senhor dos Anéis, O Hobbit. Então você pode perceber que o país, ele em si foi também utilizado para produzir esses filmes, né? Nós temos aqui um ponto turístico, um arranha-céu chamado Sky Tower, também muito conhecido. E eles também são conhecidos pela sua produção de vinho. No caso aqui nós temos uma imagem de uma vinícola. Isso também é presente em boa parte do país, tudo bem? Austrália. Quem nasce na Austrália é australiano, nesse caso em inglês, Australian. Começamos aqui apresentando a bandeira do país para vocês, muito parecido com a Nova Zelândia, né?
porém ele possui algumas diferenças em relação às estrelas. O símbolo do país é o canguru. Nós temos aqui um ponto turístico, que é a Ópera de Sydney. E uma semelhança que eles têm com os brasileiros é a questão de beber bastante cerveja, geralmente aos fins de semana. Eles gostam de assar carne, né, fazer churrasco, e geralmente os brasileiros também têm essa cultura. Aqui eu tenho para vocês uma imagem de uma costela assada, e eles também gostam de consumir bastante com fritas, batata frita, né? Enfim, essa foi a cultura do país da Austrália. Enfim, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos revisar, né? Let's review. Nós falamos um pouco sobre os países falantes de língua inglesa e a cultura, hábitos e características de cada país. Nesse caso aqui, para cada um, para vocês conhecerem a cultura de cada um desses países. Então, para mais informações, vocês podem acessar as nossas referências que estão disponíveis na plataforma. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. Bye bye, see you next class.